Barreiras na comunicação. Vamos ver essa primeira parte. As pesquisas indicam que as falhas de comunicação são as fontes mais frequentemente citadas de conflitos interpessoais. Como já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Um estudo realizado pela Harvard Business School apontou que cerca de 70% dos problemas existentes nas empresas possuem ligação direta ou indireta com as falhas na comunicação. É muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Como as pessoas passam cerca de 70% do seu tempo acordado se comunicando, seja escrevendo, lendo, falando ou escutando, parece então razoável afirmar que uma das principais forças que podem impedir o bom desempenho de um grupo é exatamente a falta da comunicação eficaz, aquela comunicação que surte efeito. Uma ideia, por melhor que seja, é inútil se não for transmitida e compreendida pelos outros. Quando a comunicação é mal interpretada ou não se realiza entre as pessoas, existe uma barreira no processo, que pode ser apresentada das seguintes maneiras. Vamos ver. A mensagem comunicada ela pode ser recebida apenas em parte pelo receptor. A mensagem pode ser distorcida ou mal interpretada. E a mensagem não é captada, portanto, a comunicação ela é interrompida. Vamos ver como se dá essas barreiras, ok? Primeiro, são as barreiras mecânicas. Quais são? São aquelas causadas por aparelhos e máquinas que não funcionam adequadamente. Os telefones com chiados, computadores com defeitos, sistemas operacionais falhos podem comprometer a comunicação empresarial, tá? Então essas são as barreiras mecânicas. Agora, as barreiras burocráticas são aquelas cujos processos de gestão dificultam a comunicação entre os departamentos, comprometendo, então, o compartilhamento dessas informações. Okay? Então, a linguagem de um departamento não é igual ao de outro. Né? Até mesmo a hierarquia pode se transformar numa barreira de comunicação, pois, como a gente sabe, muitas vezes há o distanciamento entre o líder e os seus subordinados. Barreiras geográficas. Às vezes, a empresa ela atua em mais de uma localização, possuindo fábricas ou escritórios em partes diferentes da cidade, do estado, do país ou até mesmo em outros países. Ainda que em localidades distintas, todos os escritórios precisam estar alinhados na mesma forma e dentro do mesmo discurso, ou seja, devem falar a mesma linguagem. Assim sendo, pode haver entraves quanto a línguas diferentes, horários diferentes, se numa empresa tem horário de verão, na outra não tem, crenças diferentes, costumes e tradições diferentes, principalmente quando essas empresas são multinacionais. Então, questão de religião, questão de crença, questão de horários diferentes, fuso horários diferentes e as tradições diferentes. Então, isso geralmente causa problema também na comunicação. O multiculturalismo também pode dificultar essa comunicação. Alguns sinais, por exemplo, que você faz para alguns amigos aqui no seu país, esses sinais, um simples levantar de polegar, por exemplo, então podem ser vistos como grosseria ou abusos em outros países. Então até isso tem que ser levado em consideração. Barreiras linguísticas. Ela não faz referência apenas à diferença de línguas entre o emissor e o receptor, tá? Esse tipo de barreira está presente mesmo entre indivíduos que falam o mesmo idioma. Então, muitas vezes falamos o mesmo idioma, tá? Então, alguém que fala português, fala a sua língua, está do outro lado, e a gente conversa, a gente fala e o outro parece que não consegue nos entender. É uma barreira linguística, né? A pobreza vocabular e a falta de competência na leitura também pode ser problema, tá? Lógico, se tem problema com leitura, vai ter problema com certeza com a escrita e também com a interpretação, né? E lógico,
Isso pode levar o receptor a ter dificuldade na hora de compreender as mensagens. Barreiras interpessoais, isso é o problema, né? Interpessoal, tudo que diz relação entre você e outra ou outras pessoas. As barreiras na comunicação de natureza social e de natureza interpessoal, elas são diferentes das barreiras mecânicas e burocráticas, tá? Porque elas partem de fora da organização, elas vêm de fora para dentro da organização, tá? Então, claro, as barreiras interpessoais, cada um dos envolvidos é que traz para dentro da empresa essa questão. Filtragem. A filtragem ela se refere à manipulação da informação para que ela seja vista de maneira mais favorável. Então, fatores como o medo de dar as más notícias, ou o desejo de sempre querer agradar o chefe, por exemplo, né? Ou outros interesses pessoais, levam alguns a dizer exatamente o que os outros gostariam de ouvir. Então, na filtragem, é aquele processo. Eu só vou falar aquilo que agrada a outra pessoa, para que ela não me veja com antipatia, não me veja como inimigo. Então, eu só falo aquilo que interessa para outra pessoa. Isso é a filtragem, que é diferente da percepção seletiva, tá? Então, muitas vezes, o receptor, no processo de comunicação, ele vê e escuta seletivamente. Com base em quê? Com base nas suas necessidades, nas suas expectativas. Tá? Ou seja, o receptor ele só lê, só ouve e só vê aquilo que lhe interessa. Muitas vezes ele só escuta parte do assunto, deixando o todo do lado. Tá? E lógico, isso aí pode distorcer a mensagem original, levando a uma grande confusão. Sobrecarga de informação. Uma coisa você tem que lembrar. As pessoas têm uma capacidade finita de processar informações, ok? O nosso cérebro ele não consegue processar tanta informação assim, principalmente na mesma hora. Quando elas excedem, tá? Quando essas informações elas excedem a capacidade de processamento, o resultado é então a sobrecarga. Isso esgota nosso potencial de gerenciar toda essa informação. O que acontece quando as pessoas têm mais informação do que conseguem organizar? A tendência é selecionar, ignorar e esquecer outras informações. E aí é o problema, porque essas outras informações elas podem ser importantes e isso pode tornar a comunicação ineficaz. Bom, aqui é o fim da primeira parte, depois a gente continua.